Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal, pregando o Evangelho de Cristo, para trazer uma palavra de luz, uma palavra maravilhosa sobre o ministério do Senhor Jesus aqui na Terra. Lembrando que estamos estudando os Evangelhos de forma cronológica e hoje vamos a ler, hoje vamos a estudar a continuidade do capítulo anterior do livro de Marcos. Lembrando que o capítulo anterior, o Senhor Jesus ensinando com autoridade na sinagoga, ele expulsa um espírito imundo que estava possuindo o corpo de um dos membros da sinagoga. A gente estudou essa passagem muito interessante para a nossa vida cristã, para nosso crescimento e entendimento das Escrituras. Por isso eu te convido, se você não assistiu, procure aqui em nosso canal o estudo anterior, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu estou muito feliz de estar hoje aqui para trazer uma palavra de libertação, uma palavra de amor, uma palavra sobre o ministério do Senhor Jesus aqui na Terra. Então vamos começar? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, e vamos a começar no capítulo 1, versículo 29. E a palavra de Deus diz assim: E, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e de André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, meus queridos, que vemos que o Senhor Jesus, após sair da sinagoga, ele vai lá na casa de Pedro e a sogra do Pedro estava doente, estava enferma. A Bíblia não descreve qual doença, mas só fala que ela estava prostrada e estava com febre. Muitas coisas não pode ser, certamente uma doença séria, bem grave, poderia estar acontecendo, mas o que fizeram os discípulos? Informaram a Jesus, levaram ele para ela. Aí, uma palavra do Senhor Jesus e a doença sumiu. E ela se levantou para servi-lo. Posteriormente, no horário da tarde, a cidade toda ficou à porta da casa de Pedro e todos os doentes e endemoniados foram levados até lá. E Jesus trouxe libertação na vida deles. O ministério do Senhor Jesus, meus queridos, ele foi marcado por duas plataformas importantes. A primeira, uma profunda intimidade com o Pai. Jesus, ele veio do céu à terra, mas jamais perdeu o contato com o céu. Ele veio do Pai, mas nunca abriu mão da intimidade com o Pai. Em segundo lugar, a segunda plataforma que marcou o ministério de Jesus foi a profunda compaixão pelos necessitados. As pessoas tinham sempre prioridades na agenda de Jesus.
e ele sacrificava seu descanso para atender as multidões aflitas e socorrer as pessoas que mais estavam necessitadas de cura, de uma palavra, tá bom? Então aqui vemos essa primeira etapa de nosso estudo. Vemos que o ministério de Jesus, ele claramente trabalha em 4 terrenos: terreno de cura, terreno de libertação e posteriormente vamos ver terreno da oração e da pregação da palavra, tá bom? Então, inicialmente, vemos que Jesus nunca esteve demasiado cansado para ajudar as pessoas, nunca. Ele foi na sinagoga, ele prega lá a manhã toda, ele liberta uma pessoa que estava possessa por um espírito imundo e ele ensina, ele liberta e agora ele vai à casa de Pedro e cura a sogra dele de uma doença, tá bom? Quando esta ficou enferma, os discípulos, eles levaram o problema para Jesus. Foram lá, eles procuraram Jesus e levaram ele na casa da mulher, tá bom? De igual modo, meus queridos, devemos levar as nossas causas ao Senhor, tá bom? Jesus se importa com os problemas das pessoas e tem poder para socorrê-las. Nunca esqueça disso, tá bom? A Bíblia ensina a lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Olha o que está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aleluia, glória a Deus, meus queridos. As nossas causas impossíveis, elas são possíveis para Jesus, tá bom? Nenhuma enfermidade, nenhuma, pode resistir ao poder de Jesus. Ele não apenas curou toda sorte de enfermidades, mas teve um cuidado especial com cada pessoa individualmente. E no exemplo aqui, vemos sobre a sogra de Pedro e como a gratidão por ser curado a levou a servir a Jesus. Muitas pessoas recebem milagres e se afastam do Senhor. E temos que ter o espírito de gratidão que a sogra de Pedro teve. Servir a Jesus, porque o milagre restaura. O milagre de Jesus é completo. Ele, além de trazer a cura física, ele traz salvação, traz libertação espiritual para a tua alma. Em segundo lugar, aqui vemos, depois que ele cura a sogra de Pedro, que no horário da tarde ele está disposto a curar e a libertar. E que toda a cidade estava reunida na porta. Então vemos que outra área, outro terreno do ministério de Jesus é a libertação, tá bom? Então, outros eram levados até ele como escravizados por poderes malignos, né? Não só doentes, sino aqueles que estavam possessos, que estavam sendo governados pelo poder do mal, tá bom? Devemos trazer esses cativos para Jesus, meus queridos. Ele é o libertador dos homens e o flagelador dos demônios. Quando eu falo isso, meus queridos, não quer dizer que toda pessoa que esteja ouvindo e manifestada é aquele que a gente tem que levar a Jesus. Temos sim. Temos que confiar no poder de Jesus. Só que existem pessoas, e já expliquei num estudo anterior,
que eles estão sendo direcionados pelo inimigo, mas não estão manifestados. Então, todos aqueles que estão em vícios, todos aqueles que estão em pecado, em impiedade grande, flagelando a vida dos outros, trazendo discórdia, querendo destruir, essas são pessoas que certamente, sim, estão sendo dominadas pelos escravizadores espirituais. E temos que levar eles até o poder de Jesus Cristo, ou levar o poder de Jesus até eles também, tá bom? Para que eles sejam libertos. O ministério de Jesus, ele foi definido por ele mesmo como um ministério de libertação dos cativos e dos oprimidos. Olha o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 4, versos 18, que foi motivo de estudo passado. O Espírito do Senhor está sobre mim, palavras de Jesus, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele foi ungido para libertar os oprimidos do diabo. Isso está escrito aqui no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Glória a Deus. Jesus venceu o diabo na tentação, venceu libertando os endemoniados, venceu nas outras diversas investidas e finalmente triunfou sobre ele na cruz, tá bom? Despojando-o e expondo-o ao desprezo. Glória a Deus, meus queridos. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, está escrito: e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Glória a Deus. Meus queridos, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Você acredita nessa palavra, meus queridos? Diga amém. Glória ao Senhor Jesus. Ele é aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É aquele que te protege, é aquele que te liberta e é aquele que o inimigo não consegue te destruir, porque a mão dele está sobre a tua vida. O inimigo é como um leão querendo devorar, rugindo, intimidando, mas o verdadeiro leão é aquele que veio da tribo de Judá. É aquele que vai triunfar, é aquele que vai esmagar e vai lançar o diabo no inferno. Tá bom, meus queridos? Continuamos com a leitura da palavra. Tudo isso acontece no horário da tarde, certamente até altas horas da noite. Continuamos no versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Meus queridos, aqui vemos como o Senhor Jesus de madrugada,
ele se levanta na alta madrugada, segundo a palavra, ele procura um lugar deserto e ele vai orar. É o que eu falei no início, a profunda intimidade que ele tinha com Deus. E a oração formava parte do dia a dia de Jesus. Vemos que Jesus orou em todas as situações importantes durante seu ministério. Ele orou tanto mesmo quando antes de ser batizado, ele orou antes de escolher os seus apóstolos, ele orou no túmulo de Lázaro, ele orou antes de ser negado por Pedro, ele orou no Getsemane, ele orou na cruz, ele orou até depois de ressuscitado. E te falo mais, o Senhor Jesus, ele está orando por nós hoje. Tem duas passagens que falam disso. Olha, Romanos 8, 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio de Jesus, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Glória a Deus, meus queridos. Até hoje o Senhor Jesus lá no céu está intercedendo por nós. Que maravilha, aleluia, glória ao Senhor. Meus queridos, nós devemos orar com mais empenho se quisermos ter comunhão com o Pai. Tá bom? Devemos orar com mais fervor se quisermos fazer a sua obra. Trabalho sem oração é presunção. Bom? Sigamos as pegadas do nosso Mestre. Isso é um alerta para mim, para você, meu querido irmão e minha querida irmã. Reforce sua vida de oração. Tudo que Jesus conseguiu foi em comunhão com Deus em oração. E aqui vemos que ele, de madrugada, após um dia difícil, o Senhor Jesus orava. Ele procurava comunhão com o Pai. Tá bom? E para terminar, os últimos dois versículos de nossos estudos, 38 e 39, está escrito: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então aqui vemos, meus queridos, que a pregação foi outra área do ministério de Jesus, tá bom? A pregação ocupava o lugar central do ministério de Cristo. Ele revelou que ele veio ao mundo para pregar, ensinar e proclamar libertação aos cativos, que em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Então, ele é o divino missionário enviado pelo Pai para evangelizar e salvar ao mundo perdido. Jesus, ele demonstrou a sua confiança na supremacia da palavra e na primazia da pregação. É pela pregação que vem a fé salvadora. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Glória ao Senhor Jesus. Não há nenhum
privilégio mais elevado que este, ser pregador da palavra de Deus, embaixador do céu, ministro da reconciliação, portador das boas novas. Então, meus queridos, aqui vemos em uma passagem simples, assim como esta, um ensino tão grande. Aqui vemos o dia a dia de Jesus. Olha, o Senhor Jesus acordava cedo e ele ia para a sinagoga. Ele ia para a sinagoga ensinar e lá libertava, lá curava. Depois, ele recebia todos os doentes, a todos os endemoniados. E aí ele curava, ele libertava, tá bom? De madrugada, ele ia dormir e acordava na alta madrugada e ele ia orar. Ele ia ter comunhão com o Pai. E já a alva estava raiando e ele falava, vamos agora para outro lugar. Vamos a pregar, vamos a levar a palavra. Então, meus queridos, essas 4 áreas principais representavam o dia a dia do Senhor Jesus. Cura, libertação, oração e pregação. E é isso que nós temos que seguir a Cristo. O nosso dia a dia, que é corrido, que as coisas do mundo nos atrapalham demais, a gente tem que estar focado muito na oração, na comunhão. Prega a palavra de Deus. Compartilha vídeos cristãos, compartilha orações. Evangeliza seus familiares, seus amigos. Às vezes você pensa que não tem autoridade, mas o Senhor Jesus te unge com o Espírito Santo para pregar as boas novas para os outros. Tá bom? Gostaram do estudo de hoje? Conheceram o dia a dia do nosso Mestre? Um dia a dia que ele teve durante 3 anos e meio que durou seu ministério terreno aqui na Terra. Tá bom? Então vamos a seguir os passos de Jesus. Vamos levar os doentes até Ele. Vamos a levar as nossas ansiedades até Ele. Vamos a levar aqueles que estão sendo dominados pelas trevas até Ele para serem libertos. Vamos orar mais e vamos a falar mais da palavra de Deus para os outros. Tá bom? Vamos a levar as boas novas, que é a palavra do Senhor, até os outros. Gostaram do estudo de hoje, meus queridos? Muito feliz por estar aqui. Eu peço para você, compartilhe este vídeo, inscreve-te no canal, compartilha em todas as redes sociais. Compartilha com seus amigos, com seus familiares. Evangeliza eles primeiro. Às vezes a palavra fala que o profeta de casa, ele não faz milagres, né? Mas então leva os outros para que façam um milagre através do Espírito Santo na vida dos seus familiares. Tá bom? Às vezes a palavra ela nunca vai voltar vazia, não. Ela vai fazer a palavra de Deus como a espada de 2 gumes. Ela separa alma e espírito, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia de vida, mais um dia de estudo bíblico, Pai. Obrigado por mais um dia de eu poder transmitir a Tua palavra. E que Teu Espírito Santo é aquele que leve, porque essa palavra ela não volta vazia, Senhor. Senhor, que esta palavra, ela avance até todas as nações, eu peço em nome de Jesus, que ela traga cura, libertação, que ele incentive a oração e a pregação de teus servos, Senhor, em nome de Jesus. Entra na casa desse irmão e dessa irmã,
leva cura, liberta de todo espírito imundo, em nome de Jesus, a casa deles, Senhor. Que eles venham a ter mais comunhão contigo, ó Pai, que eles venham a pregar a tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir da palavra, da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, muito feliz de estar aqui hoje. A gente já tem desejo de se encontrar no próximo estudo. Que a paz do Senhor Jesus seja com você e a sua família. Até o próximo estudo.